Então, gente, estamos saindo daqui para Budford. Ali é pastor André, pastor Aparecido aqui, nossos companheiros de viagem aí. Vamos falar um pouquinho lá sobre alguma coisa da história, inclusive tocar naquele assunto da via paralela, quando da afirmação que a Igreja Celta preferiu não brigar a partir do século VII e distanciou-se da católica por questões até de data de Páscoa, né? Entre outras coisas também. Você vai ver lá o local aonde a igreja, a cidade pelo menos, a Igreja Celta ela se guardou dessa mistura do catolicismo romano da época já, que já estava desviado, né? Então a gente vai ver isso aí, um local onde realmente aconteceu. E entre outras coisas também, aguarde aí informações, tá bom? Estamos aqui na estrada. Não, é que essa cidade aqui, os primeiros recordes históricos de que ela foi fundada foi entre o século V e o século XI, na era saxônica. Depois, quando a Inglaterra foi conquistada pelo William Conquistador, eles começaram a instalar os prédios aqui. Então tem um prédio que é a Priori, e foi onde foi o primeiro prédio construído aqui na época dos Norman. Bom, corroborando o que eu falei anteriormente, que aqui foram mortos 3 do partido Levelers do parlamento, pelo Oliver Cromwell, então que foi o Lorde Protetor da Inglaterra depois da morte de Carlos I. E aqui está o site dizendo essa informação. Ok? Como você pode ver, aqui é a Igreja Metodista de Beaufort. O estilo dela é o estilo barroco. Ela foi uma das primeiras paróquias metodistas nesta região ou nesse condado. Esta cidade é Beaufort. Ela tem uma rua até lá em cima e a rua vai até ali embaixo. Então praticamente no Brasil seria uma arruada. E ela quis ser independente da Inglaterra, sozinha. Tá vendo aí? É muito, né? Deve ter algum porquê, né? Isso aí. Pessoal, vou mostrar um pouquinho aqui desses predinhos aí. Eles são do século XIV, XV e tem um pouquinho de barroco aí inserido. Alguma coisa de barroco. Mas tem outra informação interessante que a Camila vai... Nós estávamos comentando de como a Inglaterra faz questão de manter as suas tradições, os seus prédios. E o que acontece? Esses prédios, eles são conservados pelo governo. Então eles colocam uma categoria que chama Listed Buildings, e significa que ninguém pode mudar nada na fachada do prédio. Não pode mudar cor, não pode mudar janela, não pode mudar absolutamente nada sem a permissão do governo. Se você for fazer uma reforma qualquer no Listed Building, você precisa de um representante do governo que venha dar aprovação para qualquer reforma que você for fazer. Dessa maneira, eles conseguem preservar muitas coisas, como vocês podem ver, preservar a aparência das casas. Assim. Inclusive, ali em cima, Camila, alguns telhados diferenciados dos outros, né? A gente não tem noção exata, até porque não somos arqueólogos, né? Mas a gente vê que é um estilo totalmente diferenciado, né? Esse aqui é mais antigo, a gente vê, aquele é mais moderno, né? Mas a fachada em si, ela traz um pouco do período da Renascença, do barroco também. Nós estamos aqui em Beaufort. Tem Beaufort e tem Beaufort. Depende de como você fala. Aqui atrás de mim a igreja São João Batista. Neste local em que eu estou, o Oliver Cromwell,
que foi o Lorde Protetor da Inglaterra, depois da morte do Carlos I, ele executou aqui 3 homens do partido Levelers, que fazia parte do parlamento. O parlamento tinha os Troy, os Levelers e outros lá. Ele executou aqui 3 homens porque ele tinha derrubado, né, o rei da Inglaterra. Também aqui foi um local onde a Guerra Civil de Henrique VIII se deu por aqui também. E uma coisa importante tem que se registrar desse local aqui de Burford. Quando nós afirmamos na tese via paralela que a igreja celta, ela se recuou para não brigar com a igreja católica, aqui foi um local de resistência, onde foi discutido a questão da Páscoa judaica e a festa do equinócio da primavera dos pagãos. A igreja celta não aceitava a comemoração pagã, aceitava a comemoração judaica da Páscoa, entre outros assuntos. E ela ficou. Para provar o que eu estou falando, aqui do meu lado está então a cruz celta. Ela tinha esse formato de cruz aqui e esse redondo em volta, esse círculo em volta aqui. Esse é um sítio amplamente celta. Embora a igreja aqui, né, não se denomina celta, porque também a igreja celta ela se incorporou à igreja anglicana. Então ela teve sua inserção ligado à igreja anglicana. Menos 80 deu 1850 mais ou menos, 60. E essa marca diz que ele era celta. É. Não é isso? É. Isso aqui, ó, e é coisa recente, ó, que é recente. Em relação à história, é recente, né? É. 1932, mas tirando aí 70 anos para trás. É. Esse aqui, ó, ele é 1935 menos 80 vai dar 1755. Exato. E deve ter, claro que tem, né? Bem mais antigos aqui, ó. Esse é um território celta, gente. A gente está no território celta. Olha mais uma cruz celta aqui, ó. Olha que interessante. Ó, esse morreu, ó, esse já morreu, ó, em 1858. Menos a idade dele aí, não, ele morreu, não dá para ver direito aqui, mas ele já morreu em 1800. Então, pessoal, esse é um sítio amplamente celta, né? Se fosse chamar de celta, hoje é anglicana. Está aí a terceira via da Rainha Elizabeth. Ela leu a leitura do pai a respeito disso. Aqui tem um lugar que é difícil de ler, né? Mas é um sepulcro totalmente diferenciado, tá vendo? Gente, é o seguinte, quando o Henrique VIII brigou com Lutero e ele se dispôs também com o Papa por causa do casamento, o Clemente VII, ele cria a via do meio, que é o anglicanismo, né? Que o pessoal confunde com a Igreja Católica. Não é. É claro que é a herança católica, eles vieram de lá, mas eles fazem a terceira via, que é essa via paralela que eu estou falando. E aí o que acontece? A Rainha Elizabeth, quando traz do exílio o pessoal que estava, que correu, né, da Maria Tudo, da Maria Sanguinária, então ela desconfia que o objetivo dos calvinistas, dos puritanos, era tirar o poder do rei. Aí ela traz os barões para encher o parlamento, para reforçar a ideia do anglicanismo, né, para ser a terceira via. Aí temos os papistas, claro, dentro do anglicanismo tinha também católicos, lá, né, mas também tinha o lado puritano, que tinha aqueles 3 partidos que eu falei, né, o Levelers, os Troys e o Whigs também. Só que ela tira a terceira via para enfraquecer o papismo, enfraquecer o puritanismo. O que aconteceu quando chegou o tempo do William e a filha do Jaime II, quando assumiram a Inglaterra depois da Revolução Gloriosa? Aí sim. Ali tem uma cruz celta bem antiga. Aquela é antiga mesmo, chega lá perto. A gente tem medo de cair no buraco aqui e abraçar um cavaleiro medieval. E o cara falou: ô, gente fina, chegou agora? Ali, se tu tá? 1901, parece. 7 de dezembro de 1901. E morreu
Não. Ele morreu Ele morreu em 1894, com 78 anos. Quer dizer que ele 4 menos 78? É isso? É. 1900. Ele morreu em 9 de novembro de 1894. 94. Certo? Então, com a idade de 78. Então, 94, 1820 alguma coisa. É. Não é isso? Então, Ó, aquele de cima nasceu em 1851 e morreu em 1901. tem dois aí. Muito bem. E aqui nós temos a flor de lis aí, ó. Olha a flor de lis aqui, ó. Uma marca dos cruzados. Que já, nessa época já estava extinto, né? Quer dizer, ficou só a cultura deles aí. Mas é a flor do Luís, né? A flor do Luís, que ele chamava, era um tipo de flor que dava na França, que ele chamava de, ele gostou demais da flor, ele gostava muito de flor, esse Luís XIV. ele gostava muito de flor, né? Então, ele pegou, então, amava demais aquela flor, começou a desenhar nos escudos, aí ficou flor de lis. Para quem não sabe, né, a rainha da Inglaterra está disputando com ele. Porque o Luís XIV foi o reinado mais longo da história da humanidade desde que começou a ser registrado. E aí, a gente é contemporâneo da Elizabeth. O sino está tocando. A boia está pronta. Não, acabou o service, acabou o culto deles aí. Interessante, né? O que você ouve aí, ó, se ouvia em muitos anos atrás, né? Pois é, tá marcando lá no relógio 10 horas, né? Porém, tocou, me parece que tocou 11, né? Porque hoje trocou o horário aqui da Inglaterra. Né? O fuso horário. É, o fuso horário. É, pessoal, o que eu acho interessante aqui nesse pessoal aqui é que é um pessoal que não reclama, pessoal que não fica murmurando, esse aqui de boa aqui, ó, né? Ninguém reclama nada, é um local assim maravilhoso, uma vizinhança que foi fantástica, né? Se vive muito bem aqui a comunidade, o pessoal não tem nem problema. Esses túmulos aqui, ó, são túmulos de pessoas mais nobres, mas essa época do elitismo, né? Sempre houve elitismo, né? Até na Bíblia sempre houve elitismo. Aqui são os túmulos mais diferenciados, ó. Tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem ouvir. Olha que coral lindo aqui na igreja anglicana. Um pouco do passado para vocês aí. Vamos ouvir. Com órgão de tubo. Gente, é voltar no passado, né? Muito lindo e tocante. Faz um pouquinho do som. Olha isso aqui, ó. Século 17. Meu Deus. Que lindo, hein? Que lindo. Como você pode ver, o nome Jacobs aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Jacobs. Jane Jacobs. O que acontece é o seguinte, existia os jacobinos, inclusive a mãe do Wesley era jacobina. Os jacobinos eram um movimento, foram pessoas que pertenciam ao movimento jacobino, que dizia que os reis da Inglaterra eram dados por Deus, e nesse caso, né, o James e Jacó, Iago, Tiago e Jacob, tudo a mesma coisa. Ele ascendeu ao trono em 1601, quando faleceu a Elizabeth, a última dos Tudors, né?
E aí esse cara era dos Stuarts. E o povo inglês achava que Deus colocava os reis. Então, qualquer rei que fosse fora da linhagem do James, que vinha da Inglaterra, da Escócia, na verdade, era tido como não pertencente ao trono, não legítimo, né? Por isso que o nome jacobino, porque eles defendiam a tese que os jacobinos, os James, eram os reis colocados por Deus aqui na Inglaterra. Um detalhe interessante. Pessoal, olha a seriedade desse povo, ó. Essa árvore aqui, ela praticamente, olha, ela está, assim, a gente olha que ela está meio cortada, está morta. Mas olha os brotos dela nascendo aí, tá vendo? Mas olha que interessante, ó. Ela é catalogada, pessoal. Olha a seriedade desse povo, eles catalogam tudo. Aqui tem um monte de árvores assim, ó, tá vendo? Olha aí, interessante isso, né? A Rainha Elizabeth I chegou a ter uma casa aqui, nesse lugar. E há um comentário que ela tinha um namorado que se encontrava com ele aqui. Na verdade, essa rainha é aquela rainha que não casou, né? A chamada Rainha Careca. A Rainha Virgem, Careca. Ela disse que estava se casando com a Inglaterra, não foi? Ela falou no final da vida dela. Aí ela disse que ela namorou também um pirata. Quer dizer, teve alguns namorados aí. Aqui tinha uma casa que ela possuiu, né? Que tinha aquele tempo dela e ela se encontrava com o pessoal aqui. Essa igreja aqui é do século XIII. Só que não era essa igreja, ela sofreu várias mudanças com o tempo. Inclusive, olha, já estão mexendo ali de novo, ó, tá vendo? Ela sofreu várias mudanças. A última, 1900 alguma coisa aí, 1912. Mas é uma igreja que foi totalmente restaurada algumas vezes, né? Mas está aí, os alicerces dela, século XII, século XIII. Foram feitos para navegação. Isso aqui eram as rodovias antigamente. Pode como que eles foram. Tá bem certinho para ser um rio, né? Tá bem certinho. Sim. E olha, para você ver, não tem. Vê que aqui foi elevado aqui, ó, tá vendo? Então, na época, a Inglaterra toda, se você pega esse canal aqui, você vai sair lá em Westminster. Direto aqui? Direto aqui, você vai pegar isso aqui, porque antigamente, esse aqui eram as rodovias, esses canais na Inglaterra inteira. Aqui você pega aqui o Thames, daí tem o Channel, que são fluentes, né, que vão cair tudo lá em Londres. Então, assim, segundo eu ouvi falar, de Oxford até Londres, o declive é só 18 metros pelo rio. Uhum. Então é quase plano. Veja que a água quase não tem correnteza, ó. Ela é um canal. Então isso aqui era por onde ele passava as mercadorias e tudo. E todas as cidades é do lado do rio. Por exemplo, lá no Paraná, a gente começa de Jataizinho, Biporã, Londrina, Cambé, tudo às margens da ferrovia, né? Verdade. Os rios aqui era como se fossem as ferrovias, as estradas. Inclusive você vê em muitos filmes, né? Os reis navegando com as suas pompas, né? Os seus serviçais em canais assim. Interessante. Então, o que era para Roma a estrada, para a Inglaterra era o rio. Era o rio. Interessante. Por ser muito plano, né? Como é que é aí? Se a gente observar aquela outra árvore ali anterior, o número dela é 000730, ou 730. Essa daqui, se o senhor observar aqui, 731. Prova que ela realmente é catalogada. Exatamente, a organização deles é muito forte nesse ponto aí. Essas ruínas estão datadas do período médio saxão. Período médio saxão. Nessa região foi um hospital que funcionou até a chegada de Henrique VIII, quando ele destruiu os monastérios, os hospitais, porque ele tinha uma resposta contra a Igreja Católica e contra os nascentes puritanos, né? Interessante porque o registro está aqui e a gente vê as ruínas realmente do local e pode conferir pela história.